Meu nome é Fonda Marshall, tenho 29 anos e, no dia do meu casamento, encontrei meu pai parado no corredor, sem lugar para sentar, enquanto 9 pessoas da família do meu noivo ocupavam a mesa que deveria ser dele. A mesa 1, bem na frente, no centro de tudo. Era ali que meus pais deveriam estar. Mas alguém decidiu colocá-los na mesa 14, a última do salão, espremida entre a porta da cozinha e uma lixeira. Quando perguntei ao homem com quem eu ia me casar o motivo, ouvi um comentário sobre o meu pai que quebrou todas as mentiras que eu vinha contando para mim mesma há 2 anos. Fiquei ali, no corredor, vestida de noiva, com 200 convidados esperando do outro lado da parede, e tomei uma decisão da qual não posso voltar atrás e nem voltaria, mesmo se pudesse. O que eu fiz, o que ele disse e o que aconteceu com a família dele depois, é isso que eu vou te contar agora. Mas antes, se essa história realmente merecer, deixa seu like e se inscreve no canal. E comenta também de onde você está assistindo e que horas são aí, eu gosto de saber quem está do outro lado. Agora deixa eu te levar de volta para a manhã de 14 de junho, a última vez que acordei sendo noiva de Garrett Whitfield. Millfield, Ohio, uma cidade de 8.000 habitantes, daquelas onde o farmacêutico sabe seu tipo sanguíneo e o carteiro lembra o nome do seu cachorro. Eu cresci na Beer Lane, numa casa simples de 2 quartos que meu pai comprou no ano em que eu nasci. Ele levou 22 anos para quitar tudo, pagou a última parcela no meu aniversário de 16 e levou a gente no Dairy Queen para comemorar. Meu pai, Dave Marshall, trabalhou a vida inteira consertando encanamento, sempre com o mesmo par de botas de bico de aço, que ele já tinha mandado arrumar 4 vezes. Os joelhos começaram a falhar lá pelo ano 20 de trabalho, e as costas por volta do ano 30, mas eu nunca vi ele faltar um dia sequer enquanto eu ainda estava na escola. Ele chegava em casa às 6 da tarde, esfregava a graxa das mãos com aquele sabonete laranja que cheirava a gasolina com cítrico e me perguntava o que eu tinha aprendido naquele dia. Minha mãe, Linda, trabalhava na cantina da escola primária de Millfield. Servia almoço para 400 crianças todos os dias e sabia o nome de cada uma. Sabia quem tinha intolerância à lactose, quem era alérgico a amendoim e quem ia para a escola com fome porque não tinha comida em casa. Esses sempre recebiam uma porção a mais, sem exceção. A gente não era rico. Eu dividia a parede do meu quarto com o aquecedor de água, e o casaco que usei no 7º ano era de uma prima, de 2 anos antes. Mas a porta da nossa casa estava sempre aberta, o jantar sempre quente, e meus pais nunca me fizeram sentir que faltava alguma coisa. Eu consegui terminar a faculdade com bolsa e empréstimos estudantis, virei enfermeira especialista na clínica comunitária da Route 9 e quitei todas as minhas dívidas antes dos 28. Construí minha vida com as próprias mãos, mas a base de tudo sempre foi Dave e Linda Marshall. Eu achava que uma família assim era suficiente para qualquer pessoa, eu estava errada. Conheci Garrett Whitfield numa terça-feira de outubro, 2 anos antes do casamento, quando o pai dele, Richard, apareceu na clínica para um check-up de rotina. Garrett trouxe o pai até a clínica. Quando eu saí com um prontuário na mão, ele estava encostado no balcão da recepção. Alto, cabelo escuro penteado para trás, com aquele tipo de maxilar que parece ter sido desenhado sob medida. Ele sorriu para mim e, sendo bem sincera, eu sorri de volta. A gente saiu para jantar naquela sexta, depois na semana seguinte, e depois virou rotina, toda semana. Garrett tinha um charme diferente do que eu estava acostumada. Abri a porta do carro, puxava a cadeira para eu sentar, me levou a um restaurante francês em Columbus onde até os guardanapos pareciam mais pesados que meu casaco de inverno. A família Whitfield vivia em outro nível. Eram incorporadores imobiliários há 3 gerações. O sobrenome deles estava em um bairro inteiro, num centro comercial e numa placa de bronze no clube onde eram membros há 25 anos. Uma casa com 5 quartos em um terreno enorme. Richard comandava a empresa, Garrett cuidava das aquisições, e a mãe dele, Constance, organizava o baile anual da Fundação Hope e participava de conselhos de 2 ONGs. A primeira vez que conheci Constance, ela usava um vestido de seda creme e brincos de pérola grandes, bem chamativos. Apertou minha mão, me olhou de cima a baixo e disse, clínica comunitária? Que interessante. Depois comentou que Garrett costumava sair com a filha do Dr. Harrison, lá do St. Luke's. Ela falou sorrindo, mas era aquele tipo de sorriso frio, que não chega nos olhos. Eu tentei me convencer de que aquilo era só o jeito das pessoas daquele meio, mais formais, meio ensaiadas, sem maldade de verdade. Garrett apertou minha mão por baixo da mesa e sussurrou,
ela vai se acostumar. Mas isso nunca aconteceu. Só que, nessa altura, eu já estava apaixonada. E quando a gente se apaixona, começa a justificar coisas que, no fundo, deveriam ser sinais para ir embora. 14 meses depois, Garré me pediu em casamento no restaurante da família. Reservou uma sala privada, com velas, música ao vivo e até um quarteto de cordas. E, por coincidência, Constance estava sentada a algumas mesas dali. Foi assim que ele explicou. E mesmo assim eu disse assim, porque o anel no meu dedo não vinha dela, vinha do homem que dirigia 40 minutos só para me levar sopa quando eu ficava doente, que mandava mensagem todo dia de manhã, que dizia que meus pais eram pessoas incríveis e que mal podia esperar para chamar meu pai de Ampayan também. Só que, quando os preparativos do casamento começaram, aquela versão do Garré que eu conhecia foi ficando meio borrada. Constance escolheu o lugar da cerimônia, o clube da família, em vez da igrejinha simples na Maple Street onde meus pais se casaram. Escolheu a organizadora, que era amiga dela. Escolheu o cardápio. E quando minha mãe sugeriu incluir o frango frito dela como entrada, Constance inclinou a cabeça e respondeu: "Que gracinha, linda, mas isso aqui é um jantar formal, não um almoço compartilhado." Minha mãe deu uma risada, fingindo que não ligava, mas eu via as mãos dela se apertando no colo. Sempre que eu tentava bater de frente, Garré vinha com a mesma conversa: "Deixa minha mãe ter essa, amor. Depois do casamento, vai ser só a gente. Nossa casa, nossas regras." Eu não era alguém que aceitava tudo calada, quero deixar isso claro. Eu fiz uma escolha consciente, ceder nas pequenas coisas agora para ganhar lá na frente. Para mim, o lugar não importava. O cardápio também não. O que realmente importava era o casamento, os 40 anos depois da festa. Era essa a lógica que eu seguia. E ela fazia sentido, até o momento em que eu percebi que aquelas pequenas concessões não eram tão pequenas assim. Eram ensaios. Constance estava testando até onde podia ir, e eu continuava cedendo espaço. Na época eu não entendia, mas o dia do casamento não era guerra. Era só o último ensaio. Dia 14 de junho, 6 da manhã. Acordei no meu antigo quarto, na casa dos meus pais, com a luz do sol atravessando as cortinas que minha mãe costurou quando eu tinha 12 anos. O vestido estava pendurado na porta do armário, cetim marfim, longo até o chão, comprado com o meu próprio dinheiro. Constance tinha sugerido um modelo de estilista, de uma boutique em Columbus, mas eu recusei. Aquilo era uma das poucas coisas que eu decidi manter do meu jeito. Às 10 da manhã, eu já estava no clube dos Whitfield. O lugar parecia cenário de revista. Peonias brancas em vasos de cristal, toalhas marfim, pratos com bordas douradas em cada lugar, centenas de velas, um conjunto de cordas com 12 músicos afinando no jardim. Era uma produção caríssima, praticamente toda bancada pela família dele. Cerca de 200 convidados eram esperados. Metade do lado dos Whitfield, parceiros de negócios, membros do clube, gente importante da cidade. A outra metade era do meu lado, minha tia Grace, de Akron, 3 enfermeiras da clínica, minha colega de faculdade, vizinhos antigos da Beer Lane. Gente simples, que andava de caminhonete, usava roupa de loja de departamento e nem sabia o que era um Soulsplat. Eu percebi o desequilíbrio logo de cara. Os convidados dos Whitfield ocupavam as primeiras fileiras, as mesas centrais, os lugares mais próximos da pista de dança. O meu pessoal estava espalhado nas bordas. Margot, minha madrinha e melhor amiga desde o primeiro ano da faculdade, se inclinou durante o ensaio da entrada e sussurrou: "Por que a sua família tá toda lá atrás?" Eu desconversei: "Deve ser por causa da quantidade de gente, o lado deles é maior." Ela levantou uma sobrancelha, mas não insistiu. A cerimônia começou ao meio-dia. Eu caminhei até o altar, Garré já estava lá me esperando, impecável como sempre. E esse era parte do problema. Eu estava tão encantada com a aparência que nunca parei para olhar o que realmente tinha por trás. Depois da cerimônia, enquanto os convidados iam para o coquetel na varanda, eu entrei discretamente no salão da recepção para conferir se estava tudo certo. Coisa de hábito, sou enfermeira, gosto de checar tudo 2 vezes. O salão estava lindo. 20 mesas redondas cobertas de branco, cartões de lugar com detalhes dourados em suportes de metal. A mesa principal, bem em frente à pista e ao palco, estava preparada para 10 pessoas.
Era ali que deveriam sentar nossos pais, a avó do Garret e minha tia Grace. Caminhei até a mesa e peguei o primeiro cartão, Gerald Whitfield, irmão da Constance. Peguei o próximo cartão, e depois mais um. Lydia Whitfield, Thomas Whitfield, Sr. e Sra. Porter, Sr. e Sra. Henderson, Patrícia Whitfield Ross, Gerald Whitfield Jr., 9 pessoas da família Whitfield e seus conhecidos. Nenhum Marshall. Senti o peito apertar na hora. Comecei a checar as outras mesas. Mesa 2, primos dos Whitfield. Mesa 3, membros do clube. Continuei olhando, uma por uma. Mesa 10, mesa 12. Até que encontrei. Mesa 14. A última de todas, encostada na parede lá no fundo, bem ao lado da porta vai-e-vem da cozinha. Dava para ouvir o barulho das panelas batendo do outro lado. As cadeiras nem eram as mesmas do resto do salão, aquelas bonitas de madeira escura. Eram cadeiras dobráveis, acolchoadas, claramente improvisadas. Um carrinho de serviço com copos sujos estava a menos de 1 metro dali. A luz acima da mesa era mais fraca, porque não era um lustre, era só uma lâmpada comum de serviço. Dave Marshall. Linda Marshall. Fiquei encarando aqueles 2 cartões, letras douradas em papel creme, colocados numa mesa ao lado de uma lixeira com pedal. Encontrei a organizadora, Diane, perto do bar. Perguntei quem tinha mudado o mapa das mesas. Ela respondeu sem nem hesitar: a senhora Whitfield ajustou isso hoje de manhã, disse que a noiva tinha aprovado. Eu nunca aprovei nada. Fiquei ali, sozinha no salão, e fiz algo que aprendi a fazer no pronto-socorro: avaliar a situação com frieza. Mesa 14. Porta da cozinha batendo. Barulho de panelas. Cadeiras improvisadas. Uma lixeira a poucos passos de onde meu pai ia jantar no casamento da própria filha. Se eu não dissesse nada, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Meus pais iam sentar ali sem reclamar. Meu pai ia ajeitar a gravata, aquela mesma que ele comprou em 2009, a única boa que tinha, e ia sorrir dizendo: tá tudo bem, filha. Minha mãe ia colocar o guardanapo no colo e fingir que não escutava o barulho da cozinha logo atrás dela. E a Constance ia perceber. Ia entender que podia colocar Dave e Linda Marshall onde quisesse. No fundo do salão, no estacionamento, fora de vista, e ninguém diria nada. E não ia ser só naquele dia. Em todo dia de ação de graças, em todo Natal, em cada aniversário de neto, meus pais seriam sempre a mesa 14. As pessoas que não se encaixam, aquelas que você coloca perto da entrada de serviço para não incomodar os convidados importantes. Pensei nas mãos do meu pai, marcadas por 35 anos trabalhando com encanamento, carregando cobre, consertando tudo. Ele conseguia reformar um banheiro inteiro em um dia. Juntou dinheiro por 6 meses para comprar aquele terno. Pensei no vestido da minha mãe. Ela mesma costurou, reaproveitou um antigo, colocou renda nas mangas, trocou o zíper. Eu vi ela passar 3 fins de semana curvada na máquina de costura, concentrada, com alfinetes na boca, tentando deixar tudo perfeito. Foram essas pessoas que me criaram, me alimentaram, me levaram para a escola até em dia de nevasca, e alguém decidiu que o lugar delas era ao lado de uma lixeira. Naquele momento, eu fui atrás do Garret. Eu achei que ele ia resolver. Achei que ia ficar indignado por mim. Eu estava errada, pela segunda vez naquele dia. E eu sei que quem está ouvindo isso agora talvez esteja pensando nos próprios pais. Talvez sejam aqueles que trabalharam dobrado para te dar o que você precisava, ou que dirigiam horas para não perder um evento seu. Se você já viu alguém tratar sua família como se não fosse suficiente, escreve aí nos comentários: minha família é suficiente. Porque o que eu vou te contar agora é exatamente o motivo pelo qual eu nunca mais vou deixar ninguém colocar meus pais na mesa 14. Eu encontrei o Garret na sala dos padrinhos. Ele estava em frente a um espelho de corpo inteiro, ajeitando as abotoaduras prateadas, com o monograma, presente da Constance. Eu fui direto ao ponto: quem tirou meus pais da mesa principal? Ele nem tirou os olhos do espelho. Disse que a mãe dele tinha reorganizado algumas coisas de manhã e que não era nada demais. Nada demais. Eles estão sem lugar na mesa principal, Garret. Foram parar na mesa 14, perto da cozinha, do lixo. Ele soltou um suspiro, daquele tipo de quem acha que você está exagerando.
Fonda, tem 200 convidados lá fora. Precisa mesmo discutir isso agora? Então quando? Depois do jantar, depois que eles já tiverem ficado horas sentados lá no fundo? Ele se virou para mim com aquela expressão calma demais, paciente demais, como se estivesse acostumado a parecer razoável enquanto dizia coisas completamente absurdas. Disse que a mãe dele tinha seus motivos, que os Henderson e os Porter estariam na mesa principal e que eram pessoas importantes. Mais importantes que meus pais, ele não disse com essas palavras, mas nem precisava. Ele se aproximou, colocou a mão no meu braço, num gesto suave, quase ensaiado. Amor, você tá nervosa. É o seu dia. Vamos passar por isso e amanhã eu falo com a minha mãe. Amanhã. Sempre amanhã. Depois do noivado, depois do chá, depois do casamento. Esse amanhã nunca chegava. Eu fiquei procurando no rosto dele qualquer sinal de surpresa, de culpa, de indignação, qualquer coisa que mostrasse que ele não sabia disso até aquele momento. Mas não tinha nada. Nenhuma reação. Ele já sabia. Sabia desde cedo, talvez há mais tempo. Sabia que a Constance tinha colocado meus pais lá no fundo e, mesmo assim, se arrumou com toda a calma, ajeitou as abotoaduras e conferiu o cabelo no espelho. Eu saí dali sem dizer mais nada. Ainda tinha mais uma coisa que eu precisava ver. No caminho de volta pelo corredor, parei na mesa de boas-vindas, perto da entrada. Tinha uma pilha de programas impressos, papel marfim com letras douradas, organizados ao lado do livro de assinaturas. Peguei um e abri. Na segunda página, vinha o agradecimento às famílias. Logo abaixo, uma lista: Richard e Constance Whitfield, Gerald e Lydia Whitfield, Thomas Whitfield, a fundação da família Whitfield. 4 linhas, todas com o nome deles. Virei o cartão, olhei o verso, abri de novo. Dave e Linda Marshall simplesmente não estavam em lugar nenhum. Na versão original, aquela que eu tinha aprovado 3 semanas antes, meus pais apareciam primeiro. Com todo o amor do mundo, a Dave e Linda Marshall, cujos sacrifícios tornaram tudo isso possível. Eu mesma tinha escrito aquelas palavras. Constance tinha visto a prova, não reclamou, nem precisou. Ela apenas esperou até a manhã do casamento e mandou a Diane reimprimir tudo. Os nomes dos meus pais apagados, não só da mesa, mas do registro inteiro. Eu encontrei a Margot perto do quarto das madrinhas, retocando o batom. Um olhar pro meu rosto e ela largou o batom. O que aconteceu? Eu contei. A mesa, o programa, a reação do Garret, tudo, sem pausas, em 30 segundos. Margot não piscou. Não ofegou, não disse meu Deus, nem me pediu para me acalmar. Apenas fechou o batom, guardou na bolsa e me olhou. O que você quer fazer? Eu não sabia ainda. Certo, o que você precisa de mim? Fica por perto. Estou aqui, Fal. Aqui mesmo. Ela não disse e eu avisei. Margot tinha me alertado sobre os Whitfield 6 meses antes, uma vez de forma delicada e depois nunca mais. Respeitou minhas escolhas, até as que não concordava. Por isso eu confiava nela mais do que em qualquer pessoa naquele lugar. Eu ainda não sabia o que ia fazer, mas sabia que a próxima coisa que eu ouvisse definiria tudo. Voltei em direção à suíte dos padrinhos. Não era para bisbilhotar, era minha última tentativa de encarar o Garret e dizer: arruma isso ou eu não entro naquela sala. A porta estava entreaberta, 3 dedos, talvez 4, suficiente para ouvir tudo. Primeiro veio a voz da Constance, baixa e controlada, do jeito que sempre ficava quando estava mais perigosa. Garret, olha pro pai dela. Esse terno é de 2005. E a mãe dela? Meu Deus, ela mesma fez esse vestido? Eles parecem pobres. Não podem sentar na mesa principal. Nossos convidados vão pensar. Eu sei, mãe. Os Henderson estão bem ali. Jim Porter e esposa. Essas são as pessoas que importam, Garret. Não, desculpa, mas não um encanador e uma funcionária da cantina. Você está certo. Os Marshall ficam bem lá no fundo. É mais adequado. Uma pausa. Depois, Constance mais baixa ainda, você deveria ter me ouvido desde o começo. Ela não pertence aqui. Ela não pertence aqui.
pressionei a mão contra a parede. O corredor pareceu inclinar. Ouvi meu próprio pulso nos ouvidos. Forte, lento, como uma porta sendo trancada por dentro. Meu pai, o homem que passou 35 anos de joelhos consertando pias, com 2 joelhos ruins e um terno decente, que dirigia 4 horas ida e volta todo fim de semana para me visitar na faculdade porque achava que a comida do refeitório não era suficiente. Um encanador e uma funcionária da cantina. Era assim que eles o chamavam. Era assim que eles a chamavam. E o homem com quem eu supostamente ia passar a vida disse: "Você tem razão. Existem coisas que você não consegue deixar de ouvir." Esta não era uma delas. Afastei-me da porta. Minhas mãos não tremiam mais. Algo dentro de mim ficou completamente quieto, como aquele instante no pronto-socorro, antes de um código, quando o barulho some e tudo fica claro. Empurrei a porta. Constance se virou primeiro. O rosto dela congelou por um instante, talvez menos, e logo se reorganizou naquele sorriso, aquele que parecia hospitalidade, mas era uma grade trancada. "Fonda, querida, você está deslumbrante." Eu ouvi tudo. O maxilar do Garret se apertou. Ouviu o quê? Estávamos só. O pai dela parece pobre. A mãe costurou o vestido. Eles não pertencem à mesa principal. Mantive o olhar firme nele. Qual parte eu entendi errado? Constance deu um passo à frente, mãos entrelaçadas, postura de presidente de conselho. "Fonda, é só uma disposição das mesas. Estamos tentando organizar tudo." Você chamou meu pai de encanador como se fosse um insulto. Chamou minha mãe de funcionária da cantina, como se ela devesse se envergonhar disso. Eu não quis, e você? Olhei para o Garret. Ele disse que eles ficariam bem lá no fundo, que era mais apropriado. A voz do Garret baixou, suave, calma, aquela que ele usava em reuniões de negócios quando algo saía do controle. Você está emocional agora, Fonda. É o seu dia. Vamos respirar. E eu estou respirando, Garret. Nunca estive tão clara. Constance lançou um olhar rápido e cortante ao filho, daquele tipo que diz: "Resolva isso." Garret tentou de novo: "Amor, vamos lá." "Não vamos estragar, eu não estou estragando nada." "Você já estragou." Virei-me e saí. O corredor estava silencioso. 18 metros de madeira polida entre mim e o salão de recepção. Atrás de mim, ouvi Constance sussurrar algo para o Garret, baixo demais para eu entender. Seus passos não vieram atrás de mim. Ele não me seguiu. E aquela foi a última resposta que eu precisava. Caminhei direto em direção ao salão de recepção, mas não entrei. Ainda não. Fui encontrar as únicas pessoas naquele prédio que nunca, nenhuma vez, me fizeram sentir que eu não era suficiente. Margot me esperava exatamente onde eu a deixara, encostada na parede fora do quarto das madrinhas, braços cruzados, observando o corredor como uma sentinela. "Conta pra mim", disse ela. Eu contei palavra por palavra, a voz da Constance, o acordo do Garret, o encanador e a funcionária da cantina. Margot ficou em silêncio por 5 segundos. "Então, o que você está pensando?" "Estou pensando que não posso assinar isso." Ela assentiu uma vez. Sem drama, sem ofegar, apenas com aquela expressão focada que usava nos tribunais. "Ok, então, aqui está o que você precisa saber." Ela baixou a voz. "A cerimônia acabou, mas a certidão de casamento, você ainda não assinou." "Diane está com isso." "O plano era assinar depois do jantar, lembra?" "Na mesa dos noivos, durante a sobremesa." Lembrei. Constance tinha insistido que fosse um momento especial, os noivos assinando na frente dos convidados, como se fosse uma apresentação. "Então, legalmente vocês ainda não são casados." A cerimônia foi simbólica até aquele papel ser assinado, testemunhado e registrado no cartório. Sem assinatura, sem casamento. Não precisa anular, não precisa divórcio, nada. Deixei isso cair na minha cabeça. As palavras do celebrante, os votos, as alianças, nada disso tinha efeito legal ainda. A única coisa que importava era uma assinatura em um papel guardado na pasta de couro da Diane. "Quanto tempo eu tenho?" "Enquanto você não assinar."
Mas, Fal, assim que você entrar, assim que os brindes começarem, assim que a Diane trouxer a certidão, a pressão para assinar na frente de 200 pessoas vai ser enorme. Eu sei. Então, qualquer decisão que você tomar, precisa ser antes de se sentar. Ela colocou a mão no meu braço. Firme, constante. Sou sua advogada e sua melhor amiga. Nessa ordem, hoje à noite. Seja o que for que você escolha, estarei ao seu lado. Encontrei meus pais na mesa 14. Meu pai estava sentado ereto, mãos apoiadas nos joelhos, do jeito que sempre se sentava quando estava desconfortável, mas orgulhoso demais para mostrar. O paletó estava abotoado, a gravata alinhada. Ele tinha polido os sapatos naquela manhã. Eu percebi pelo brilho fosco, típico de lustramóveis de farmácia passado com pano de cozinha. Minha mãe estava ao lado dele, ajeitando um vinco no vestido. Ela mesma tinha feito as alterações, ajustado a cintura, colocado renda nas mangas, trocado o zíper. 3 fins de semana de trabalho. Eu tinha visto ela curvada sobre a máquina de costura no quarto extra, alfinetes entre os lábios, franzindo os olhos para a bobina. Um garçom passou pela porta da cozinha atrás deles, que bateu com força, soltando uma onda de calor e o barulho de pratos empilhados. Minha mãe estremeceu. Meu pai não se moveu. Oi, querida. Ele sorriu ao me ver. Você está linda. Pai, me desculpe por... Ele ergueu uma mão. Posso me sentar em qualquer lugar, minha menina. Este é o seu dia. É o dia da nossa família. Ele me olhou por um longo momento. Algo se mexeu atrás dos olhos dele. Não era raiva, nem tristeza, mas algo mais quieto. Compreensão, talvez, como se ele já soubesse o que eu ainda não tinha dito. Pensei nos $12.000 na conta da empresa de buffet. Meus pais economizaram durante 15 anos, um pouco todo mês, da aposentadoria do encanador e do salário da funcionária da cantina. Isso cobria o depósito do buffet, cada prato, cada taça de vinho, cada sobremesa que os 200 convidados iam comer naquela noite. Sem esses 12.000, não haveria jantar. E a Constance tinha colocado as pessoas que pagaram a comida ao lado do lugar por onde o lixo sai. Fiquem aqui, eu disse. Vocês dois, eu volto já. Minha mãe estendeu a mão para minha. Fonda, não arrume confusão por nossa causa. Não estou arrumando confusão, mãe. Estou terminando com ela. As portas da recepção se abriram. 200 convidados entraram, guiados pelo conjunto de cordas tocando o cânon de Pachelbel como se fosse uma canção de ninar para gente rica. Fiquei na borda da sala, observando-os encontrar seus lugares. O lado Whitfield acomodou-se nas mesas da frente com a facilidade de quem sempre senta ali. O lado Milfield se espalhou para trás, conferindo os cartões, puxando cadeiras que não combinavam direito. O mestre de cerimônias, Derek, irmão de fraternidade do Garret, subiu ao microfone. Senhoras e senhores, vamos receber as famílias do nosso belo casal. Ele apontou para a mesa 1, a família Whitfield. 9 pessoas se levantaram. Constance sorria radiante. Richard acenou discretamente. Gerald e Lydia tilintaram as taças. Palmas. Derek fez uma pausa, olhou o cartão e continuou. E agora, vamos brindar ao amor. Nenhuma menção aos Marshall, nenhuma palavra. Do outro lado da sala, vi a enfermeira Patrícia, minha enfermeira-chefe, a mulher que me treinou no pronto-socorro, caminhando em direção à mesa 14 com um prato de aperitivos. Ela parou, olhou para as cadeiras dobráveis, olhou para a porta da cozinha, olhou para meu pai. Deixou o prato e veio direto até mim. Fonda. A voz dela baixa, controlada, no mesmo tom que usava quando um paciente estava em código. Por que seus pais estão sentados perto da entrada de serviço? Estou cuidando disso, Pat. Aquele homem reconstruiu o encanamento da minha casa pela metade do preço quando meus canos estouraram em janeiro. Nem quis gorjeta. Eu sei. Então por que ele está sentado ao lado de uma lixeira no casamento da filha dele? Na mesa 1, o Sr. Henderson, Jim Henderson, maior parceiro de desenvolvimento do Richard, inclinou-se para a esposa e disse algo baixo. Ela olhou por cima do ombro para o fundo da sala, depois de volta para ele, franzindo a testa. As pessoas estavam percebendo.
As costuras começaram a aparecer. Serviram o primeiro prato, bisque de abóbora em tigelas de porcelana branca. Os $12.000 dos meus pais em cada prato, decorados com micrograins. Constance saiu da mesa 1 e caminhou em direção ao bar, com a amiga Vivien ao lado. O caminho delas passou bem pela mesa 14. Eu estava perto da estação de sobremesas, a 6 metros de distância, perto o suficiente para ver, perto o suficiente para ouvir. Minha mãe ajustava a renda da manga esquerda. A costura tinha se soltado, cerca de 8 centímetros de linha pendendo do punho. Ela tentava escondê-la discretamente, com a concentração de quem não quer ser notada. Constance parou, olhou para a manga da minha mãe, depois se virou para Vivien. Coitada, alguém devia ter comprado um vestido decente para ela. Balançou o champanhe. Mas imagino que cada um tem que conhecer seu lugar. Ela disse isso do jeito que dizia tudo, com um sorriso, em um volume tecnicamente baixo, mas perfeitamente calculado para ser ouvido. As mãos da minha mãe pararam. Ela parou de mexer na manga. Os olhos dela caíram sobre a mesa. Meu pai estendeu a mão por baixo da toalha e segurou a dela. Ele não disse nada. Apenas segurou. Eu já vi pacientes em parada cardíaca. Já segurei uma criança enquanto o médico dava um diagnóstico terminal para a mãe dela. Já vi coisas no pronto-socorro que deixariam qualquer pessoa acordada por semanas. Mas ver meu pai, Dave Marshall, o homem mais forte que já conheci, sentado ali, absorvendo o desprezo daquela mulher enquanto segurava a mão da minha mãe embaixo de uma mesa dobrável ao lado de uma lixeira, isso foi a pior coisa que já vi. Pela primeira vez na vida, eu o vi envergonhado. Não dele mesmo, mas da situação, colocado em um lugar que ele não merecia e sem poder consertar. Eu tinha acabado, completamente de forma irreversível. Cruzei a sala, agarrei o braço do Garret na beira da pista de dança e o puxei atrás de uma coluna, onde a mesa mais próxima não podia nos ouvir. Sua mãe acabou de humilhar a minha na frente dos convidados. O que ela disse? Conheça seu lugar. Alguém deveria ter comprado um vestido decente para ela. Garret passou a mão pelo cabelo. Fonda, minha mãe fala coisas que não significa. Ela significa cada sílaba, e você sabe disso. Podemos simplesmente terminar o jantar? Vá lá. Diga à sua mãe para se desculpar agora. Ele me olhou. Depois olhou para o outro lado da sala, para Constance rindo com Vivien no bar, na mesa 1, onde os Henderson estavam, enquanto o quarteto de cordas tocava algo suave e caro. Ele olhou para tudo isso. Então voltou para mim. Não quero fazer cena, Fonda. 200 pessoas estão assistindo. Então sussurrou, não me importa como você faz. Apenas faça. Endireitou o paletó, respirou fundo e disse a frase que acabou com tudo. Seus pais vão ficar bem. Eles são fortes. Vamos apenas passar essa noite. Ele se virou e voltou para a mesa 1, sentou-se na cadeira dourada. Constance se inclinou e deu um tapinha no braço dele. Ele pegou a taça de vinho. Eu fiquei sozinha atrás da coluna. O quarteto de cordas mudou para algo de Vivaldi. Garçons passaram deslizando com bandejas de salmão grelhado. Meu salmão de $12.000. 200 pessoas riam e brindavam em uma sala onde meus pais não tinham um lugar digno de se sentar. Garret escolheu. Escolheu a mesa. Escolheu a sala. Escolheu a mãe dele. Agora era minha vez. Fui direto para a mesa 14 e me sentei. Não na cadeira que me atribuíram na mesa dos noivos. Não ao lado do noivo, entre meus pais. Minha mãe me olhou confusa. Querida, você devia estar lá na frente. Minha família está aqui, então eu estou aqui. Meu pai estudou meu rosto. Ele me conhecia há 29 anos. Podia perceber quando eu estava prestes a fazer algo. Fonda. A voz dele era baixa, cuidadosa. Não faça nada por nossa causa. Não estou fazendo isso por vocês, pai. Estou fazendo por mim. Olhei para a mesa das madrinhas. Margot já estava me observando. Encontrei os olhos dela e dei um único aceno. Ela retribuiu com a cabeça. Então, alcançou a bolsa por baixo da mesa e se levantou.
Respirei fundo uma vez, depois outra. Empurrei minha cadeira e me levantei. O caminho da mesa 14 até o palco tinha uns 18 metros. Levei cerca de 30 segundos. Meus saltos batiam no chão de madeira polida, um ritmo firme e nítido, como um metrônomo marcando a contagem. Algumas cabeças se viraram, depois mais. As conversas não morreram de uma vez, foram se apagando mesa a mesa, como ondas se afastando. Quando cheguei ao palco, a sala estava quase em silêncio. Derek, o mestre de cerimônias, contava uma anedota sobre os tempos de faculdade de Garret. Ele me viu subir e hesitou. Ah, a noiva, todos, aplausos dispersos. Peguei o microfone de sua mão. Ele deixou sem resistência, com uma expressão entre confusão e sorriso. Olhei para a sala, 200 rostos, taças de cristal, toalhas brancas, cartões dourados. Constance na mesa 1, champanhe na mão, Garret ao lado dela, Richard encarando o prato. Meus pais atrás de mim, mesa 14, a última mesa. Do outro lado da sala, Constance se inclinou em direção a Garret. Eu não podia ouvir, mas lia seus lábios. O que ela está fazendo? Ajustei o microfone e disse, obrigada a todos por estarem aqui hoje. Minha voz saiu pelos alto-falantes, clara e firme. Sem tremores, sem lágrimas. Passei 7 anos em pronto-socorros, sei como manter a calma quando tudo desmorona. Sei que vocês vieram celebrar um casamento, mas devo a vocês a verdade sobre o que está acontecendo nesta sala. O último murmúrio se calou. 200 pessoas ficaram imóveis. Eu podia ouvir o gelo se acomodando no copo de alguém na mesa 6. A maioria de vocês me conhece como noiva do Garret, mas antes de ser isso e depois desta noite, eu sou filha de Dave e Linda Marshall. Apontei para o fundo da sala. Meus pais estão sentados na mesa 14. Gostaria que todos olhassem para a mesa 14 por um momento. Todas as cabeças se voltaram. 200 pares de olhos vasculharam o canto do fundo, passando pelo bar, pela estação de sobremesas, pela porta da cozinha, e encontraram Dave e Linda Marshall sentados em uma mesa dobrável, entre um carrinho de serviço e uma lixeira. Observei as reações percorrerem a sala como um clima, confusão primeiro, depois reconhecimento, e então apertar lento dos rostos à medida que as pessoas compreendiam o que viam. Jim Henderson largou o garfo. Sua esposa, Carol, levou a mão à boca. A enfermeira Patrícia, encostada na parede, fechou os olhos e balançou a cabeça uma vez. Na mesa 1, o sorriso de Constance se endureceu em algo cerâmico. Sua mão apertava o pé da taça de champanhe. Garret estava ao lado dela, mandíbula travada, olhos fixos em mim. Há 12 horas continuei, meus pais estavam sentados nesta mesa, mesa 1, bem aqui na frente, onde as famílias da noiva e do noivo deveriam estar sentadas. Esse era o mapa de assentos que eu tinha aprovado. Deixei a frase pairar no ar. Mas hoje de manhã, tudo mudou. Alguém entrou nesta sala e trocou cada cartão de lugar da mesa principal. Meus pais foram removidos e realocados no último assento da festa, perto da cozinha, da entrada de serviço, ao lado da lixeira. Parei. Deixei a sala absorver aquilo. A pessoa era Constance Whitfield. Todas as cabeças na mesa 1 se voltaram para ela. Constance permaneceu perfeitamente imóvel, queixo erguido, mas a cor havia desaparecido do rosto. Seus dedos na taça de champanhe ficaram brancos. Richard olhou para a toalha da mesa. Ele não se mexeu. Quando confrontei meu noivo e contei o que sua mãe tinha feito, ele me disse para não causar cena. Mantive minha voz calma, factual, como se estivesse lendo um prontuário em voz alta durante as rondas. E quando ouvi falar com a mãe em particular, ele disse, e essas foram exatamente as palavras dele, os Marshalls estão bem lá no fundo. Os Hendersons e Porter são mais importantes. Jim Henderson se afastou da mesa. Não dramaticamente, só o suficiente para criar distância entre ele e os Whitfields. A esposa dele olhou para Garret com a expressão que eu reconheci do pronto-socorro, aquele olhar que as pessoas têm quando percebem que estão próximas de algo perigoso. Garret se levantou. Fonda, isso não você está distorcendo. Sente-se, Garret. Não precisei elevar a voz. Não precisava. Você teve a chance de defender minha família. Escolheu não fazer. Ele permaneceu de pé por mais 3 segundos.
Então Constance puxou sua manga e ele se sentou de volta. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir a porta da cozinha render em sua dobradiça. Minha tia Grace, na mesa 11, apoiou as mãos na mesa e sussurrou: diga a eles, querida. Deixe-me falar sobre as pessoas que foram mandadas para a mesa 14. Virei levemente, apenas o suficiente para ver meu pai na visão periférica. Ele estava sentado ereto, mãos sobre a mesa, olhos fixos em mim. Meu pai, Dave Marshall, consertou canos por 35 anos. Tem 2 joelhos ruins e um bom terno, o que está usando agora, e economizou 6 meses para comprá-lo. Uma mulher na mesa 9 levou o guardanapo aos olhos. Minha mãe, Linda Marshall, serve almoço para 400 crianças todos os dias na escola primária Millfield. Ela conhece cada criança pelo nome, sabe quem é alérgico a amendoim, quem não pode consumir laticínios e quem chega à escola com fome. Essas crianças sempre recebem um pouco a mais. Virei-me de volta para encarar as mesas da frente. Meus pais colocaram $12.000 neste casamento. Economizaram durante 15 anos. Esse dinheiro cobriu o depósito do buffet. Deixei que a matemática se assentasse na sala. As pessoas olharam para os pratos, para os copos de vinho, para o salmão grelhado e a sopa de abóbora. Cada prato que vocês estão comendo hoje à noite, meus pais pagaram. E então olhei diretamente para Constance, vocês os colocaram ao lado do lixo. A sala se fragmentou, suspiros, ar sendo puxado com força da mesa 3. Vivien, amiga de Constance, deixou seu copo na mesa e se colocou a 6 metros de distância da mulher com quem estava rindo 20 minutos atrás. Lá no fundo, um homem que eu não reconhecia, alguém do lado Millfield, se levantou. Depois, a enfermeira Patrícia, depois minha tia Grace. Eles não disseram nada. Apenas ficaram de pé, como testemunhas. Constance abriu a boca para falar. Nada saiu. Garré encarava o prato. Richard Whitfield ainda não se mexia. Vim aqui hoje para começar um casamento, uma parceria, uma vida construída com respeito mútuo. Minha voz não falhou. Eu não deixaria. Não ali. Não na frente dela. Mas não posso assinar meu nome em um casamento onde minha família é tratada como vergonha. Não criarei filhos que aprendam que amor significa esconder de onde você vem. Alcancei o véu e o despendurei. Dobrei uma vez, 2, 3. Coloquei cuidadosamente na beira do palco, do jeito que minha mãe me ensinou a dobrar as coisas com cuidado, mesmo quando você está deixando ir aos convidados de Millfield. Obrigada por terem vindo. Obrigada por celebrarem com minha família. Estamos indo para casa. Olhei para Constance uma última vez. Aos Whitfields, desejo sinceramente tudo de bom, mas mereço mais do que um homem que fica em silêncio enquanto a mãe chama meu pai de pobre. E meus pais merecem mais do que a mesa 14. Coloquei o microfone no pedestal com cuidado. Sem bater, sem deixar cair, apenas coloquei, do jeito que se guarda uma ferramenta quando o trabalho está terminado. Desci do palco e caminhei até o fundo da sala, meus saltos no chão de madeira novamente, naquele mesmo ritmo firme, 18 metros. Dessa vez, ninguém falou por cima. Meu pai se levantou quando cheguei. Minha mãe chorava. Lágrimas silenciosas, do tipo que ela sempre tentou esconder. Abracei os dois ali mesmo, entre as cadeiras dobráveis e a porta da cozinha. Margot apareceu com meu casaco e minha bolsa. Já tinha chamado um carro. Saímos, nós 4, passando pela estação de sobremesas, pelo quarteto de cordas, que tinha parado de tocar, por 200 rostos silenciosos. Atrás de nós, ouvi a voz de Constance, frágil e alta, ela perdeu a cabeça. E Garré gritando, Fonda, Fonda, espera. Eu não esperei. A porta se fechou atrás de nós, e o último som que ouvi foi minha própria respiração. Se você ainda está aqui, já sabe por que eu fiz isso. Mas quero ouvir de você, alguém já te disse que sua família não era boa o suficiente, que seus pais não se encaixavam? Digite a não mesa 14 se você conhece esse sentimento. E se essa história tocou perto da sua realidade, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora, o que aconteceu depois que saí? É aí que a história de verdade começa. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha da casa dos meus pais.
A mesma mesa onde fazia lição desde a terceira série. Tampo de fórmica, pernas cromadas, uma lasca no canto de quando deixei cair uma frigideira de ferro fundido no ensino médio. Minha mãe preparou café. Meu pai sentou à minha frente e não disse nada, que era a forma dele de dizer tudo. Às 21h15, Margot ligou. A licença de casamento ainda não havia sido assinada. Eu confirmei com Diane. Ela tem o documento original. Nunca foi assinado, nunca testemunhado, nunca registrado. Então, legalmente, você nunca foi casada, nem por um segundo. Nada de anulação, nada de divórcio, nada. Você saiu limpa. Respirei fundo, um nó no peito se soltou. Tem mais, disse Margot. Sob a lei de Ohio, como vocês moraram juntos, ele pode tentar reivindicar alguma propriedade compartilhada, mas seu contrato de aluguel está no seu nome e suas contas bancárias são separadas. Você está em uma posição forte. Ok, mais uma coisa. Ele tem ligado 17 chamadas perdidas de Garret, 3 da Constance, uma do Richard. Bloqueei os 3. Feito. Depois que Margot desligou, fiquei sentada na cozinha por um bom tempo. Meu pai tinha ido dormir. Minha mãe lavava as xícaras de café. Mesmo com a máquina de lavar vazia, ela sempre lavava a mão quando estava preocupada. Meu celular estava silencioso agora. Nada de chamadas, nada de mensagens alternando entre amor, me desculpa, você humilhou minha família e você vai se arrepender disso. Eu não precisava da desculpa dele. Eu precisava que ele tivesse se levantado 6 horas antes e dito, essa é a família da minha esposa. Coloque-os de volta onde pertencem. Ele não fez, e eu não podia desfazer o que tinha ouvido. Minha mãe secou a última xícara, guardou no armário e beijou o topo da minha cabeça a caminho do quarto. Tenho orgulho de você, disse ela. Seu pai também. Ele só não sabe dizer. 2 semanas depois, vomitei no banheiro às 7 da manhã. Depois de novo ao meio-dia e mais uma vez às 4. Comprei um teste na CVS da Route 9, naquela onde a farmacêutica, Gail, me conhecia desde os 6 anos. Ela olhou para a caixinha, olhou para mim, não disse uma palavra, apenas registrou e me entregou o saco. Positivo. 2 linhas rosas, nítidas e inconfundíveis, no chão do banheiro da casa dos meus pais. Sentei no azulejo e chorei. Não foi o choro que eu imaginava sentir, de alegria, surpresa ou gratidão sem fôlego como nos vídeos de anúncio de gravidez. Chorei porque minha vida acabará de se complicar 10 vezes mais. E eu estava sentada em um chão que ainda tinha o mesmo rejunte que meu pai instalou em 1998. Eu seria mãe, e o pai era um homem de quem eu havia me afastado na frente de 200 pessoas. A pergunta veio rápido, contar para Garret? A resposta veio mais rápido ainda. Sim, essa criança tinha o direito de conhecer ambos os pais. Mas contar não significava voltar atrás. Não significava desistir de mim mesma. Não significava trocar minha dignidade por um acordo de coparentalidade embalado com o dinheiro da família Whitfield. Minha mãe me encontrou 1 hora depois. Veio buscar toalhas, viu o teste no balcão e ficou completamente imóvel. Então se sentou no chão ao meu lado. Azulejo frio, joelhos ruins. Ela não fez perguntas. Apenas colocou o braço ao meu redor e segurou firme. Você não está sozinha, disse. Nunca esteve sozinha. Eu sei, mãe. Seu pai vai perder a cabeça. Do jeito bom. Quase ri. Tudo estava mais difícil agora. Mas mais difícil não significava errado. E estar sozinha não significava derrota. Não quando eu tinha uma mãe que se sentava no chão do banheiro sem precisar ser pedida. Eu contei para Garret por e-mail. Margot revisou cada palavra antes de eu enviar. 3 frases. Profissional, definitiva, estou grávida. Vou ficar com o bebê. Se você quiser direitos parentais, toda comunicação deve passar pelo advogado. A resposta dele veio em ondas. Primeiro e-mail, volte para casa, Fonda. Criamos este bebê juntos. Podemos consertar isso. Segundo, 4 horas depois, sua família vai lutar pela guarda. Você não faz ideia do que está enfrentando. Terceiro, à meia-noite,
você está cometendo o maior erro da sua vida. 3 e-mails, 3 homens diferentes implorando, ameaçando, prevendo ruína, todos da mesma pessoa que não conseguiu enfrentar a própria mãe por causa de um mapa de assentos. Depois, Constance ligou. Pegou um novo número. O meu estava bloqueado, então tentou a linha de casa. Meu pai atendeu. Eu estava na porta da cozinha. Senhor Marshall, disse Constance, com a voz perfeitamente medida, imagino que compreenda que esta criança é um Whitfield. Temos os melhores advogados do condado. Meu pai olhou para mim. Eu assenti. Senhora Whitfield, ele disse, minha filha tem advogada. Fale com ela, não comigo. E desligou, pousou o telefone com cuidado e voltou para o café. Naquela semana, Margot me conectou com sua colega, Hannah Wells, uma advogada de guarda em Columbus. Hannah foi direta: nos tribunais de Ohio, o tribunal favorece quem é o cuidador principal. Você tem emprego estável, apoio da família e nenhum histórico de instabilidade. O dinheiro da família dele não é argumento legal. Eu protocolei toda a papelada, tudo pelos canais certos, sem ligações, sem confrontos, sem negociações emocionais, apenas documentos, prazos e limites. Constance dizia ter os melhores advogados do condado. Talvez tivesse, mas eu tinha algo que ela não esperava, uma mulher que parou de ter medo dela em um sábado de junho. O impacto veio silencioso. Sem explosões, sem manchetes, apenas a erosão lenta e constante de tudo que os Whitfields haviam construído para sua reputação. Jim Henderson ligou para Richard na segunda-feira seguinte. Eu não ouvi a conversa direto, soube depois, de forma indireta, por Margot, que ouviu de Hannah, que ouviu de uma paralegal cujo marido jogava golfe com Henderson. Richard, estive pensando sobre o empreendimento em Oakidge. Não me sinto confortável em prosseguir. O que um casamento tem a ver com um negócio? Se é assim que sua família trata as pessoas mais próximas de você, preciso pensar em como você trataria um parceiro quando as coisas ficam difíceis. Henderson desistiu do projeto Oakidge, um empreendimento de uso misto avaliado, segundo estimativas locais, em mais de 300 mil só da parte de Henderson. Richard teve que encontrar um novo investidor. O projeto ficou parado por 8 meses. 3 semanas depois do casamento, o conselho da Hope Foundation se reuniu a portas fechadas. Constance havia presidido o gala anual por 6 anos e arrecadado mais dinheiro do que qualquer outra presidente anterior, mas o conselho recebeu ligações, doadores fazendo perguntas, membros desconfortáveis com a imagem que aquilo passava. Constance não foi demitida. Não funciona assim em uma sociedade de cidade pequena. Ela foi convidada a se afastar, focar na família. O gala aconteceu em setembro sem o nome dela no programa. Eu não orquestrei nada disso. Quero deixar isso claro. Nunca liguei para Henderson, nunca contatei a fundação, nunca postei nas redes sociais. Nunca contei a ninguém fora da Margot e dos meus pais o que aconteceu naquele corredor. Eu não precisava. 200 pessoas viram Constance Whitfield colocar um encanador e uma funcionária da cantina ao lado do lixo. E 200 pessoas foram para casa e falaram sobre isso. Consequências nem sempre vêm com microfone, às vezes vêm com uma ligação numa segunda-feira de manhã. Um mês depois do casamento, Garret apareceu na casa dos meus pais. Eu estava no andar de cima. Ouvi a batida na porta, o render da tela, e a voz do meu pai, Garret. Senhor Marshall. Vim pedir desculpas. Espero falar com a Fonda. Ela disse para você passar pelos advogados. Eu sei o que ela disse, mas quero dizer isso pessoalmente. Eu devia ter lidado com tudo de outra forma. Eu devia ter defendido sua família. Pela janela, eu os via. Meu pai na varanda, braços ao lado do corpo. Garret na calçada, um degrau abaixo, olhando para cima. Você devia ter, sim, disse meu pai. Posso vê-la? 5 minutos. Meu pai não se moveu, não mudou o peso, não cruzou os braços. Apenas ficou ali, ocupando a porta do mesmo jeito que esteve em todas as portas da minha vida. Firme, presente, inabalável. Minha filha deixou claro. Se você quer fazer parte da vida dessa criança, Hannah Wells tem a papelada. Esse é o caminho. O rosto de Garret se fechou.
A paciência polida rachou por um segundo, e algo cru apareceu. Não era remorso, era frustração, a frustração de um homem acostumado a conseguir o que queria e que não entendia por que o roteiro tinha mudado. Você vai se arrepender. Minha família não vai deixar isso passar. Meu pai olhou para ele por um longo momento. Então disse algo que nunca vou esquecer: não estou mantendo ninguém de fora, filho. Estou mantendo a porta. Ele recuou e fechou a porta. Não com um estrondo, apenas o clique silencioso, definitivo, da tranca encaixando. Eu observei pela janela do andar de cima enquanto Garret ficava parado na calçada, olhando para a porta fechada. Então ele entrou no carro e foi embora. Meu pai nunca mencionou a visita. Naquele jantar, passou as batatas e perguntou como estava a clínica. 5 meses. Esse foi o tempo que levou para reconstruir uma vida nova a partir dos pedaços da antiga. Encontrei um apartamento a 3 quarteirões da casa dos meus pais. Um quarto, segundo andar, $850 por mês. O carpete era bege, a cozinha tinha apenas uma bancada, o ventilador do banheiro parecia um helicóptero decolando. Mas era meu. No primeiro dia, minha mãe apareceu com uma fita métrica. Até o fim da semana, ela havia costurado cortinas para todas as janelas, vixe azul para a cozinha, algodão branco para o quarto, flanela amarela para o que seria o quarto do bebê. Meu pai apareceu no sábado de manhã com sua caixa de ferramentas, consertou a torneira que vazava, trocou o chuveiro, reforçou a barra do armário. Depois passou 3 horas no quarto do bebê construindo uma prateleira com madeira reaproveitada de um celeiro demolido em Fairfield County. Ele fez um pequeno sulco na borda superior. Sem nome ainda, apenas um espaço para colocar um. Durante o último trimestre, reduzi meu turno na clínica. Minha enfermeira responsável, Patrícia, reorganizou minha escala sem que eu pedisse. Você me cobriu durante minha cirurgia no quadril, disse ela. Isso é nada. Não vou romantizar tudo. Houve noites em que sentei no chão da cozinha e chorei. Não porque me arrependi de ter ido embora, nunca me arrependi disso, mas porque carregar uma criança sozinha é difícil de maneiras que ninguém prepara. Cólicas às 2 da manhã sem ninguém para trazer água, ultrassons em que a técnica pergunta ao pai vai participar, o chá de bebê que minha mãe organizou na sala onde a única cadeira vazia era a que teria sido dele. Eu escolhi isso. Escolheria de novo. Mas escolher o certo não torna fácil. Ser mãe solo não é castigo, mas também não é férias. É apenas a vida. E eu estava vivendo. Elise Marie Marshall nasceu numa terça-feira, às 6h14 da manhã. 3,2 kg, 10 dedos, olhos castanhos. Um grito que sacudiu a sala de parto. Marshall. Dei ela meu nome, o nome dos meus pais, o nome de um encanador e de uma funcionária de cantina que nunca deixou a filha se sentir insuficiente. Meu pai a segurou primeiro, depois de mim, depois das enfermeiras. Suas mãos ásperas a embalaram como se fosse vidro soprado. Ele ficou em silêncio por um minuto inteiro, apenas parado na janela, a luz da manhã iluminando seu rosto e o bebê nos braços. Minha mãe tirou fotos, 47 no total, contei depois. 2 semanas depois do nascimento de Elise, uma carta chegou ao meu apartamento. Sem remetente, mas com papelaria pesada, daquelas de loja especializada, nada de farmácia. Reconheci a caligrafia dos cartões de fim de ano Whitfield que Garret costumava me mostrar. Richard Whitfield. Abri-a no balcão da cozinha, com a Lisa dormindo no berço a 1 metro de distância. Fonda, devo a você um pedido de desculpas. Não pelo que minha esposa e meu filho fizeram, mas pelo que eu não fiz. Eu estava na sala. Eu vi a mudança na disposição das mesas. Ouvi a conversa e não disse nada. Esse silêncio é meu e vou carregá-lo. Não espero perdão e não estou pedindo acesso à minha neta. Mas se algum dia vocês permitirem, eu ficaria grata. Li a carta 2 vezes, dobrei-a e coloquei na gaveta do criado mudo, ao lado da pulseira hospitalar da Lisa. Não respondi. Nem naquele dia, nem naquele mês. Talvez Richard fosse sincero. Talvez fosse estratégia. Eu não sabia. E estava cansada de tomar decisões baseadas em esperança. Desta vez deixaria o tempo responder, não desejos ilusórios. 1 ano depois, Elise tem 13 meses.
Ela tem meus olhos, o maxilar do pai e uma risada que parece um soluço saindo de um pequeno alto-falante. Voltei a trabalhar em tempo integral na clínica. No mês passado, fui promovida a líder de turno. Veio com um aumento de $2 e um chaveiro do estoque. Nunca me orgulhei tanto de um chaveiro na vida. O apartamento ainda tem carpete bege e apenas uma bancada na cozinha, mas agora as paredes estão cobertas. Fotos de Elise no campo de abóboras, Elise com os óculos de leitura do pai na cabeça, Elise espalhando purê de batata doce no avental da mãe. A estante que meu pai construiu guarda 32 livros infantis e uma foto emoldurada dos meus pais no dia do casamento, 1991, em frente à igreja na Maple Street. O acordo de custódia passou pelo Tribunal de Família em outubro. Garre fica com Elise 2 finais de semana por mês, pega às 9 da manhã e a devolve às 17 horas em ponto, sempre. Vou dar isso a ele. Constance não faz parte do acordo. Não porque eu a tenha banido, mas porque estabeleci uma condição: qualquer visita da família extensa requer minha presença ou supervisão dos meus pais. Constance chamou de insulto, eu chamei de limite. Ela ainda não conheceu Elise. Não porque a porta esteja trancada, mas porque não atravessará o limiar em termos que não sejam os dela. Garre e eu nos comunicamos por um aplicativo de coparentalidade, mensagens curtas, horários de busca, consultas médicas, sem conversa fiada, sem discussão, apenas logística. Nos dias de entrega, ele é diferente. Mais silencioso. Segura Elise um pouco mais antes de devolvê-la. Uma vez o vi cheirar o topo da cabeça dela e fechar os olhos, e algo no meu peito doeu, não por ele, mas pela versão dele que poderia ter existido se tivesse sido corajoso o suficiente para escolher diferente naquele sábado de junho. O jantar de domingo na casa dos Marshall, às 18 horas, igual a toda semana desde que voltei para casa. A mesa é a mesma em que cresci. Top de fórmica, pernas cromadas, aquele lascado no canto, 6 cadeiras e nenhuma combinando. A do meu pai é uma cadeira de balanço de madeira que ele restaurou de um bazar. A da minha mãe tem uma almofada que ela crocheteou em 2004. A minha cadeira é uma dobrável da garagem, daquelas boas, com assento acolchoado. Não tem marcações de lugar, não tem carregadores, não tem quarteto de cordas. Mamãe fez o frango frito dela, a receita que a Constance cortou do cardápio do casamento. Purê de batata feito do zero. Espiga de milho porque a Elise gosta de segurar, mesmo sem ter dentes suficientes para comer. Margot está aqui, com o namorado Thomas, que conheceu no tribunal na primavera passada. Patrícia também veio. Agora ela traz torta todo domingo e diz que é porque cozinha demais. Ninguém acredita. Ninguém liga. Elise está no colo do papai, pegando os óculos dele. Ele deixa. Sempre deixa. Sabe, ele fala baixinho, quase como se fosse um segredo: seu vovô consertava canos para toda essa cidade. Agora eu só conserto as coisas para você. Ela joga uma colher no chão. Todo mundo ri. Olho em volta da mesa. A luz do teto os une um pouco. Papai fala que vai consertar semana que vem. O papel de parede do corredor está descascando na costura. Tem uma corrente de ar vindo da porta dos fundos que mamãe cobre com uma toalha enrolada de novembro a março. Sem champanhe, sem cristal, sem salão de $85 mil, mas cada pessoa nesta mesa escolheu estar aqui. Cada pessoa pertence a esse lugar e ninguém está sentado ao lado do lixo. Esta é a minha mesa 1. Não estou contando essa história para ensinar nada. Cada situação é diferente. Cada limite é diferente. E eu não sei qual é a sua mesa 14, mas se você está sentado em uma agora, se há um espaço na sua vida onde você sempre fica atrás, sempre perto da porta, sempre feito para se sentir grato pela cadeira em vez de perguntar por que ela está ao lado do lixo, eu quero que você saiba de uma coisa: você pode se levantar. Não precisa de microfone. Não precisa de 200 testemunhas. Não precisa de advogado no corredor ou de um pai bloqueando a porta. Só precisa saber no fundo dos seus ossos, além da dúvida, além da culpa, além da voz que diz a não cause problemas, que as pessoas que você ama merecem mais. E se a pessoa que você escolheu concorda quando alguém chama sua família de pobre, essa pessoa não te escolheu. Escolheu conveniência. Escolheu conforto. Escolheu a versão mais fácil do amor, aquele que não exige coragem. Isso não é amor.
Isso é um mapa de lugares. Meu nome é Fonda Marshall. Tenho 30 anos. Sou enfermeira, mãe, líder de turno e filha de Dave e Linda Marshall. Moro em um apartamento de um quarto com carpete bege e uma estante que meu pai construiu com madeira de celeiro. Minha filha ri como se fosse um soluço, joga colheres no chão e nunca se sentou em uma mesa onde não pertencesse. E eu nunca estive tão orgulhosa de onde venho. Essa foi a minha história. Agora quero ouvir a sua. Se você já teve que defender sua família, escreva mesa 1 nos comentários. Se você acha que tomei a decisão certa ou errada, me conte. Quero saber. E você teria respondido à carta do Richard? Essa ainda estou decidindo. Se você é novo aqui e isso tocou você, inscreva-se. Eu compartilho histórias assim toda semana. E tem outra na descrição que eu acho que você vai se identificar. Obrigada por ficar até o final.